Letice, vamos falar que março é o mês mundial de uma conscientização de uma doença que interessa todas nós mulheres, endometriose, não é isso? É isso mesmo, Renatinha. Hoje o tema do nosso Você e Doutor. Seja muito bem-vinda, Tanis Preuster. Bom dia. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Então, hoje o tema é endometriose, que atinge 6 milhões de brasileiras em idade fértil. E quem pensa que essa doença ataca apenas o aparelho reprodutor feminino está muito enganado. Dá só uma olhadinha no drama da Karina. Tenho ela em vários lugares do corpo, né? Eu tenho endometriose no pulmão, eu tenho endometriose no nariz, bexiga, ureteres, diafragma, no intestino. Então ela é considerada como uma endometriose grave. Mas o foco mais grave está no pulmão. Os médicos demoraram para descobrir o que ela tinha. O diagnóstico só veio quando Karina começou a tossir sangue. Eu me assustei um pouco, porque eu tinha a ideia de que endometriose era uma doença que afetava a parte ginecológica, né? Então eu fiquei um pouco assustada. Pois é, preste atenção que você vai saber sobre essa doença que atinge mais de 6 milhões de brasileiras e toda a família, logo depois do intervalo. Já voltamos com Hoje em Dia, não saia daí. Estamos de volta com Hoje em Dia e hoje no Você e o Doutor nós vamos falar sobre um problema que é conhecido como a doença da mulher moderna, a endometriose. Ela atinge 1 a cada 10 mulheres em idade reprodutiva e também é apontada como a principal causa da infertilidade feminina. E além de dificultar a gravidez, a endometriose provoca dores e deixa muita gente incapacitada, o que pode causar até demissão. Um drama que nós vamos conhecer melhor agora na reportagem da Samara Bastos. Cerca de 6 milhões de mulheres em idade fértil têm endometriose. O problema muitas vezes é confundido apenas com uma cólica menstrual, mas se não tratado pode trazer um sério problema à saúde. A Karina é uma dessas pessoas que tem endometriose e quando a crise ataca, ela tem dificuldade até para caminhar. É uma dor insuportável, é uma dor que te deixa na cama mesmo. É uma dor que pega de frente para trás, dói as costas por conta que eu tenho problema no pulmão, abdômen, a região do rim, dói tudo. É difícil até para trabalhar. A endometriose dela é considerada grau 4, a forma mais severa da doença. Eu tenho ela em vários lugares do corpo, né? Eu tenho endometriose no pulmão, eu tenho endometriose no nariz, bexiga, ureteres, diafragma, no intestino. Então ela é considerada como uma endometriose grave. Mas o foco mais grave está no pulmão. Os médicos demoraram para descobrir o que ela tinha. O diagnóstico só veio quando Karina começou a tossir sangue. Eu me assustei um pouco, porque eu tinha a ideia de que endometriose era uma doença que afetava a parte ginecológica, né? Então eu fiquei um pouco assustada. Tenho dores todos os dias. Geralmente a doença começa na primeira menstruação e muitas mulheres não conseguem nem engravidar. Karina não teve esse problema. Mãe do Matheus e da Letícia, ela só descobriu a endometriose em 2010, aos 32 anos de idade. Tinha muita dor e eu vivia ainda no pronto-socorro. Só que fazia exame e não dava nada, eles medicavam e mandavam para casa. Eu só descobri mesmo pelo fato de ter aquela tosse com sangue. Aí que o médico se atentou e pediu um exame específico, que é um ultrassom com preparo intestinal, e foi onde acusou. A cirurgia é um dos tratamentos. Só no estado de São Paulo, cerca de 7 mulheres passam pelo procedimento todos os dias. Karina já passou por 2 cirurgias. Aos 35 anos, a fisioterapeuta já tinha retirado os 2 ovários e o útero, mas ainda assim não ficou livre da doença. Eu achei que agora eu ia me curar. Acho que uns 6 meses depois eu estava internada, morrendo de dor. Voltou de novo. Voltou de novo. Dores que Caroline não quer nem lembrar. Ela descobriu a endometriose aos 13 anos, quando menstruou pela primeira vez. Muita cólica, né? Aquela cólica incapacitante que me impedia de fazer uma atividade no dia a dia. Eu tinha muita dor na lombar também, muita dor nas pernas, sabe, quando as pernas estão pesadas,
cansadas, enfim, que eu tinha que chegar em algum lugar e eu, ainda mais quando eu andava muito, eu tinha que colocar as pernas correndo para cima. Até para escovar os dentes era difícil, eu acordava, tinha que escovar os dentes sentada no vaso sanitário, né? Porque era difícil eu conseguir ficar de pé. Foram 21 anos sofrendo com a doença. E quando a crise atacava, Caroline precisava fazer repouso. Conclusão, por causa das faltas no trabalho, foi demitida. Foi a minha época mais difícil, porque eu não conseguia trabalho nenhum depois que eu fui mandada embora desse trabalho. Foi nessa época que ela criou o blog Endometriose e Eu. Na página, Caroline começou a contar o dia a dia e o sofrimento com as dores da endometriose. 6 anos depois, o blog já virou uma espécie de apoio para quem tem a doença. Nele, médicos e colaboradores dão dicas e orientações para quem sofre com o problema. Eu luto justamente por políticas públicas, né, para o reconhecimento da doença como social e de saúde pública, para que as pessoas conheçam a endometriose, também para conscientizar a população que a doença existe, que nós existimos, que não é frescura ter uma cólica forte, sabe? Que os empregadores têm que entender que as mulheres têm esse problema, infelizmente, né, que seria maravilhoso se não tivesse. Ninguém queria ter uma doença, né? A endometriose é a principal causa da infertilidade. Um drama para quem sofre com a doença. A Caroline sempre quis ser mãe, mas por causa da endometriose, os médicos não davam muita esperança. Ela não desistiu, fez a fertilização in vitro e aqui está o resultado. Foi realmente um milagre esse único embrião ter vingado, né? Porque geralmente eu conheço mulheres que fizeram 3, 4, 5, 6, 7 fertilizações. Eu acho que muitas mulheres agora podem ter esperança. Outra boa notícia é que depois de passar por inúmeras cirurgias, ela diz que agora, finalmente, está curada da endometriose. Todas as alças intestinais foram realmente, descoladas uma a uma e colocado o intestino literalmente no lugar, né? Com a graça de Deus, assim, não tenho mais nada, sabe? Sabe o que é nada? Com dores todos os dias, Karina sonha com esse dia. Faz anos que eu tô buscando a cura, né? Na primeira cirurgia eu achei que eu ia ficar curada, aí na segunda eu achei novamente, e nessa terceira que eu fiz agora recente eu achei. Só que agora eu vou ter que fazer alguns exames novamente, que o médico pediu para ver como que vai estar, porque eu estou sentindo dor novamente. Bom, a gente viu aí, né, doutor, que a endometriose pode dar em vários lugares do corpo verdade. humano, né? Agora, o que é endometriose? Por que isso acontece? Como você sabe que você tem endometriose? A gente vai descobrir tudo isso, tirar todas as dúvidas com o doutor, só que antes, o César tem um recado. Estamos de volta com Hoje em Dia e o tema é endometriose, que atinge mais de 6 milhões de mulheres brasileiras. E eu tenho uma dúvida que muita gente também tem e eu queria tirar com você, doutor. Eu queria saber o que é endometriose e como ela se forma. Bem, bom dia, telespectadores e telespectadoras do Hoje em Dia, do quadro Você e o Doutor. Eu queria dividir com vocês que já têm a endometriose e para quem não sabe, eu vou começar a conversar um pouquinho sobre isso porque afeta milhões de mulheres e, ao mesmo tempo, de lares brasileiros. Uma mulher com endometriose, ela altera toda a família toda sofre, os filhos, quando tem filhos, né? O marido, os pais, o trabalho, perde emprego. Então, olha o que é endometriose. Dentro do útero, aqui é o aparelho reprodutor feminino, a vagina, o útero e os ovários. Dentro do útero tem como se fosse uma gelatina, chamada endométrio. Então, o endométrio é uma gelatina que ele aumenta muito para receber o nenê e quando a mulher não engravida, essa gelatina toda desce e que forma o líquido da menstruação. Quando essa gelatina do endométrio, ela vai para fora do útero e fica em cima, por exemplo, dos ovários, quando essa gelatina sai dentro do útero e vai para os ovários, ela gruda na trompa, gruda em cima da vagina, em outros órgãos, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, isso é uma doença chamada endometriose. E por que isso acontece? Então, tem várias causas. Na verdade, a medicina até hoje desconhece qual a causa básica. É desconhecido, mas tem algumas hipóteses. A primeira hipótese, ó, coisa interessante, quando você menstrua, o líquido menstrual desce pela vagina e vai embora.
muitas vezes essa menstruação pode ocorrer para dentro das trompas. Em vez de sair para cá, essa menstruação volta, chamada menstruação anterógrada. A menstruação vai para as trompas, vai para o ovário e sai para fora. Aí dá aquela dor. Então, isso é uma das causas da endometriose. A segunda causa da endometriose, muitas vezes você vai ter que operar o útero, vai fazer uma cesárea, e depois, quando você abre o útero, o médico está mexendo lá dentro, essas células do útero podem sair para fora e se alterar e ser colocada em cima. Muitas vezes a imunidade da mulher está muito baixa e essas células daqui de dentro, quando saem para fora, se a imunidade da mulher está baixa, essas células podem aumentar. Então, essas são uma das principais características, sem contar com a hereditariedade. A gente sabe que a mãe e a irmã que tem endometriose, a menina tem 6 vezes mais chance de também ter essa doença. Nossa. Agora, como a gente viu na reportagem, no caso da Karina, doutor, por que a endometriose saiu do aparelho reprodutor feminino e foi para outras partes do corpo, outros órgãos? Essa explicação é o seguinte, aqui dentro do útero tem vários vasos sanguíneos e vários linfáticos também. É sabido que o endométrio, ele pode entrar dentro dos vasos sanguíneos e ir para outros órgãos, como o pulmão, como o estômago, como o cérebro, como o nariz. E essa viagem é feita tanto pelo sangue, pelos vasos sanguíneos, como pelos vasos linfáticos. Então, a gente sabe que a endometriose, geralmente, eu vou mostrar já onde ela fica, mas ela pode ir para o corpo inteiro. Agora, doutora, eu só tenho uma dúvida rapidinho. Se você sabe que essa doença é hereditária, como você disse agora há pouco, tem como você se prevenir, tomar algum medicamento, alguma coisa para você não ter a endometriose ou não? Boa pergunta. Quando a gente sabe que uma família tem endometriose, quando a adolescente vai entrar na menopausa, a gente já tem que ter uns olhos especiais nessa adolescente. Se ela começar a ter muita dor durante a menstruação, se essa menina tiver dores abdominais fortes, ela já é uma candidata forte a ter essa doença. Então, já o ginecologista ou médico de família vai com outros olhos para examinar essa criança. Eu até ia te perguntar, quais os sintomas dessa doença? Então, o principal sintoma, eu vou passar aqui na sua frente, Cícero, me desculpa, mas olha aqui, ó, os principais, aqui tem vários sintomas da endometriose, mas os principais sintomas, primeiro, dificuldade para engravidar. É a principal causa da mulher quando tem dificuldade para engravidar, é a endometriose, até hoje. A infertilidade, A né? infertilidade é a principal causa. A segunda coisa, a mulher tem muito desconforto na relação sexual, ou durante a relação sexual, ou depois da relação sexual. Uma coisa importante são as dores que a mulher fica na região lombar, atrás, na região pélvica, durante ou depois da menstruação. E o interessante é que muitos gastroenterologistas recebem pacientes com endometriose porque elas têm dores de estômago, a barriga tende a ficar grossa, ela muitas vezes não consegue evacuar ou às vezes até evacua com diarreia. Então é um quadro sistêmico importante. A mulher deixa de trabalhar, deixa de viver e olha, eu divido com vocês que têm essa doença, porque a gente vai no consultório, a gente vê a dificuldade e vocês têm toda a razão de ter uma mobilização mundial no mês de março em defesa da endometriose. O doutor vai explicar quais os exames que são feitos para você saber se você tem endometriose ou não e também sobre a cirurgia, quando você tem que fazer essa cirurgia. Mas ele vai explicar logo depois do intervalo. Não saia daí que é muito interessante e a gente volta já. Bom, agora no tema de você e o doutor de hoje, endometriose, é um assunto que interessa a todas nós mulheres. Doutor Spreusser, aonde é que pode, né? Onde é que pode ocorrer a endometriose e como é que a mulher descobre que tem essa doença? Boa pergunta, Renata, obrigado. Geralmente a endometriose, ela acontece na bexiga, porque fica muito perto do útero, essas células saem daqui e ficam em cima da bexiga, dificultam até a mulher a fazer xixi, às vezes faz xixi com sangue. Fica aqui no ovário, olha, a endometriose quando vai para o ovário fica cheio de cisto, que a gente chama de endometrioma. E o ovário e a trompa também, ó, que vocês estão vendo, a trompa, fica cheio de endometriose e dificulta a mulher engravidar. Essa é a principal causa da dificuldade da mulher engravidar, porque dentro da trompa ela altera o óvulo de entrar com o espermatozoide. O intestino é afetado também e como a gente tinha mostrado e tinha falado, em diversos órgãos do corpo. Mas esses aqui são geralmente os principais lugares, junto com o apêndice, aonde a endometriose mais fica locada. Como é que a mulher faz o diagnóstico? Como é que ela sabe que ela tem isso daqui?
Geralmente o ginecologista, só do ginecologista fazer um toque vaginal, ele pode sentir no dedo a formação de nódulos na vagina. Isso é um primeiro diagnóstico. Mas geralmente não é tão fácil assim, né? A gente sabe que fazer diagnóstico de endometriose é muito difícil. O segundo método é ultrassom. Hoje em dia, os radiologistas têm protocolos de ultrassom que, fazendo ultrassom nessas regiões, dá para ver os endometriomas, os focos de endométrio. Quando nem assim é feito o diagnóstico, a gente oferece à mulher a ressonância magnética, e na ressonância magnética é um exame muito mais fidedigno para detectar a endometriose. Se além desses três a gente não fez diagnóstico, a gente tem uma técnica que hoje é diagnóstica, é a videolaparoscopia. A mulher vai para um centro cirúrgico, tem uma sedação e anestesia, o cirurgião coloca esse instrumento dentro da barriga dela pelo umbigo, aqui tem uma outra luneta com foco de luz e assim ele faz uma varredura dentro de toda a barriga da mulher, em cima dos intestinos, da bexiga, do útero, para descobrir o que ela tem. Ele tira um pedacinho quando acha algum tipo de suspeita, leva para o laboratório e dá diagnóstico de endometriose. Doutor Spreusser, como o senhor sabe, eu tenho uma filha de 15 anos. É possível agora, por exemplo, nessa idade ou em que idade, né, é possível fazer algum exame para saber se ela vai ter algum tipo de problema? A adolescente, geralmente nessa idade, ela começa a sofrer muito com as cólicas menstruais. A cólica menstrual, ela vem, geralmente antecede 1 a 2 dias antes da menstruação, começa a piorar muito essa cólica. Durante a menstruação, 5 dias, a mulher pode sofrer muito. Agora, se a adolescente sofre em excesso, se essa dor é difusa no abdômen, se ela distende o abdômen, altera o intestino dela, ela tem que ser observada mais frequentemente pelo ginecologista e tem que já fazer esses exames, porque atualmente a endometriose é uma doença muito conhecida, embora pouco diagnosticada, e as mulheres sofrem muito. Então, respondendo à pergunta, a adolescente de 15 anos, de 13 anos, de 14 anos, já pode ter endometriose e a gente tem que começar o tratamento o mais rápido possível, porque quanto mais adulta é a mulher, quanto mais tarde eu faço o diagnóstico da endometriose, mais difícil vai ser ela de engravidar, ela de ter filhos, é muito mais complicado. E essa cólica que você está falando, não só no período menstrual, essa cólica que poderia ser endometriose, pode ser uma cólica durante o mês inteiro, assim. Pode ter uma cólica no mês inteiro, pode dar dor na coluna. Aí a gente tem que tomar cuidado. E às vezes, sabe, Ticiane, a gente vê mulheres com endometriose sem sintoma. A mulher não tem sintoma. O único sintoma dela é a infertilidade. Ela não consegue engravidar. É isso que a leva para o médico. Agora, você que tem endometriose, você vai aprender aqui no programa quais alimentos você não deve ingerir. Você vai aprender tudo isso com o Dr. Spreusser logo depois do intervalo. E se você tiver qualquer pergunta, mande para a hashtag Hoje em Dia, que o doutor responde para você. Já voltamos, não saia daí. De volta com Hoje em Dia, e no Você e o Doutor de hoje, estamos falando sobre endometriose. E o doutor agora vai explicar para quem tem endometriose quais são os tratamentos e também quais alimentos que você não deve ingerir, não é isso, doutor? Exatamente, Cícero. Quem tem endometriose, a grande preocupação é como eu vou tratar essa doença agora. E basicamente tem dois tipos de tratamento. Tem o tratamento químico e o tratamento cirúrgico. O tratamento químico, ele pode ser feito com pílulas anticoncepcionais, de diversas modalidades. Existe também o Danazol e o Dienogest, que são remédios e são substâncias que inibem o hormônio de crescer e estimular o útero. Também tem alguns análogos do GNHR, que são todas substâncias químicas. E a ginecologista ou o ginecologista pode até sugerir para a mulher colocar um DIU que elimina hormônios também. Cada caso é um caso, Cada né, caso doutor? é um caso, é muito específico isso, é muito preocupante as mulheres que querem se tratar porque estão sofrendo e começam a tomar vários remédios que as amigas falam que tem que tomar. Então, isso não é bom. Agora, se você fez o tratamento químico e não deu certo, a gente não pode desanimar, porque hoje tem o tratamento cirúrgico, que é esse que o ginecologista, por videolaparoscopia, ele entra, ele tira
todas as doenças ativas no intestino, na bexiga, nos ovários, ele limpa. Pode ter até 11, 12, 13 pedaços, inclusive cortar parte do intestino e suturar, porque o intestino estava obstruído pelas sequelas da endometriose. Agora, então, se a você cirurgia quiser, é muito importante. Depois da cirurgia, se você quiser engravidar, aí você pode. Isso facilita? Geralmente, para você engravidar, para quem tem endometriose, a fertilização in vitro, a medicina assistida é muito importante. É muito importante. Então, por isso que eu falei logo no começo com o César Filho da adolescência, quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico, é melhor. Porque quando a gente faz o diagnóstico de endometriose de uma mulher mais adulta, muitas vezes a gente aconselha já a gente guardar os óvulos dela para ela usar na fecundação. Agora, doutor, quais os alimentos que a mulher, né, que tem endometriose não pode comer? Então, geralmente a gente aconselha para quem tem endometriose levar uma vida saudável. Eu sempre aconselho para quem tem endometriose, mude seu estilo de vida. Comece a fazer atividade física, andar, pedalar, nadar, correr, fazer acupuntura, meditação, etc. E essa mesa que a gente preparou para vocês é a mesa natural, com fibras, com as gorduras boas, como azeite de oliva, as carnes magras, peixe e carne vermelha. Então, quem tem endometriose tem que comer muita fibra? Muita fibra, muita fruta, comida natural, a tomar bastante líquido e evitar isso aqui, Ticiane. A gente está vendo que isso daqui tem que evitar sempre, até para o colesterol, para tudo, né? Por que tem que evitar? Porque a gordura, ela ajuda a formar o estrógeno, que é o hormônio inimigo da endometriose. Quem tem muita gordura, quem está muito acima do peso, na gordura da mulher, ajuda a formar mais estrógeno, que é o hormônio que estimula mais ainda a endometriose. Então, evite tudo isso que está aqui, ó, frituras, chocolates, doces, embutidos, isso faz muito mal. Batata frita. Batata frita. Agora tem pergunta dos internautas, porque antes do intervalo eu falei, se você tiver uma pergunta, mande aqui para o hashtag Hoje em Dia que o doutor responde. Vamos ver então a pergunta. Qual a diferença entre a endometriose e o ovário policístico? Então, a telespectadora pergunta isso. O ovário policístico é um ovário que dentro dele tem várias bolinhas de gude que tem água dentro. Isso é ovário policístico. A mulher nasce já com uma predisposição genética de ter ovário policístico e é completamente diferente da endometriose. A endometriose é quando a gelatina do útero sai e vai se alojar em outros lugares. O microfone está com probleminha, pedindo para que eu... Obrigado, César. Tá bom? Filho. Ok. Então vamos lá, qual a diferença entre o ovário policístico e a endometriose? O ovário policístico é quando o ovário fica com várias bolinhas de gude dentro, cheias de água. Isso a mulher já nasce com uma predisposição genética de ter ovário policístico. E o tratamento é completamente diferente também. As duas doenças podem interferir na reprodução. As duas doenças, tanto a endometriose como o ovário policístico, dificultam a mulher engravidar. E o tratamento é completamente diferente. Enquanto o cirurgião tem que abrir, fazer laparoscopia e tirar todos os focos da doença, no ovário policístico, muitas vezes o tratamento não é cirúrgico, só com alguns hormônios você pode ajudar a mulher. Agora, doutor Sproy, se a mulher que tem um fluxo menstrual mais intenso, ela tem mais probabilidade de ter endometriose? E outra pergunta é, tem mulheres que já estão antecipando a menopausa para fugirem da doença? A resposta, respondendo a sua segunda pergunta, é verdade. Muitas vezes o médico ginecologista, ele tem que induzir a menopausa na mulher para ela parar de ter a endometriose. Porque daí cessa. Quando a mulher entra na menopausa, significa que ela não vai menstruar mais. Olha. Isso significa menopausa. E ela não menstruando mais, a doença endometriose fica abolida. Então, muitas vezes, o médico dá química para a mulher, opera a mulher, e depois ele tem que fazer o quê? Induzir a menopausa na mulher. Muitas vezes os médicos fazem a menopausa por cirurgia. Tiram os 2 ovários e tiram o útero da mulher. É uma cirurgia agressiva, mas a gente tem que cuidar muito da saúde da mulher. A nossa preocupação é fazer com que a mulher tenha qualidade de vida. E a gente sabe que a endometriose altera a qualidade de vida, deixa a mulher deprimida, ansiosa. Muitas mulheres hoje estão em psiquiatra por causa da endometriose, mas não sabe que tem endometriose. Então procure seu médico,
A rede do Sistema Único de Saúde tem vários colegas à disposição, exames de ultrassom e ressonância magnética, a videolaparoscopia. Isso é uma união que todos nós temos que fazer da saúde para ajudar a mulher que tem essa doença. Esse caso cirúrgico, ele dura quanto tempo? Depende muito, Ticiane, porque muitas vezes quem tem endometriose forma muitas sequelas, muitas cicatrizes lá dentro. Então, para o cirurgião, às vezes, dissecar essas cicatrizes, essas fibras de colágeno, é um tecido que gruda mesmo. Tem que ter muito cuidado, porque isso sangra muito. Então, respondendo a sua pergunta, demora, às vezes, pela precaução do médico em não causar um sangramento maior dentro do abdômen da mulher. Você quer fazer uma pergunta, César? Não, eu quero alertar a todos os nossos telespectadores que o Dr. Spreusser vai esclarecer todas as dúvidas no chat do R7. Ele vai estar junto com todos vocês. É só você participar através do r7.com. Dr. Spreusser, muitíssimo obrigado mais uma vez por estar conosco. Obrigada pela sua aula, viu, doutor? É um prazer estar com vocês aqui. Semana que vem. Obrigado. Obrigado. Participe, r7.com, faça a sua pergunta. O doutor Antônio Spreusser, médico de família, vai estar com você no chat do R7 a partir de agora, respondendo as perguntas de todos os telespectadores e internautas. E nós vamos voltar amanhã, se Deus quiser, se você se permitir, às 10 horas da manhã, ao vivo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela preferência, pela grande audiência. Mais uma vez, uma terça-feira produtiva e abençoada para você. Fique agora com as dicas sempre importantes, muito bem-vindas, do Renato e da Cristiane Cardoso no Minuto do Casamento. Tchau, gente! Tchau, gente! Beijo, meu povo. Até amanhã.